Fala galera do JamiCast, estamos aqui começando mais um episódio e hoje estamos com duas pessoas muito especiais, não só para nossa receita, a gente já criou um vínculo ali com uma dessas pessoas, mas gostaria muito de primeiramente agradecer vocês, também de apresentar vocês. Estamos aqui com a Gabi e com o Alisson, o Alisson a gente já te conhece um pouquinho, então dá um oi pra galera, fala aí. É... Bom, não é que é time, é que a gente já te conhece, né, Alisson? Acho que hoje você não tá brigando tanto aqui. Não, não, não. Só que assim, pra quem não assistiu o último episódio, meu nome é Alisson, eu sou professor de escola sabatina, eu sou do distrito de Araucária, igreja do Bela Vista, e também sou associado jovem. E é só isso. E agora, pessoal, a gente realmente vai conhecer. Tô brincando, Alisson, gente. Gostaria muito de te ouvir hoje. Mas, Gabi, fala pra gente seu nome, já tô falando, mas fala pra gente seu nome, de onde você veio, qual o seu ministério. Se quiser mandar também um abraço pra ele, já aproveita. Bom, eu sou a Gabriele, sou da Igreja Sol Nascente, faz pouco tempo que eu tô frequentando lá, né, então faz poucos meses na realidade, já entrei como diretora associada e estamos lá, somos aí do distrito do SIC. Isso é sinal que você realmente ouviu o chamado de Deus, né? E realmente sabe o que tá acontecendo, o que tá fazendo. Mas, gente, antes de tudo, é muito especial pra gente estar aqui com vocês. Com o Alisson novamente, eu agradeço muito você pelo retorno. E antes da gente iniciar com sobre a lição da semana, que ela tá muito interessante, gostaria de convidar a Gabi para fazer uma oração pra gente. Oremos então. Querido Pai grandioso Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudar a sua palavra, esse tema tão relevante em nossa geração, Pai. Que o Senhor nos traga a luz, Pai do Espírito Santo, e venha nos abençoar nesse momento, Pai, todos também que estão ouvindo, que nos faça sensíveis à sua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, o tema da nossa lição essa semana estava falando sobre um lugar para mim. Quando vocês leram assim um lugar para mim, viram ali a nossa tireia falando do lado do lar, viram ali que o nosso texto estava lá em Êxodo 25, o que vocês imaginaram que a lição estaria falando essa semana? Eu acho que principalmente sobre o anseio de Deus em habitar conosco. Seja tanto no Velho Testamento quanto atualmente também. Só que de uma forma um pouco diferente. Eu acho, assim, que ficou bem intuitivo ali pela imagem, né, já aparece a Arca da Aliança. Eu acho que inclusive ficou fácil pra mim, porque eu já estou em Êxodo no meu ano bíblico, então, eu olhei ali e já bati, eu falei: "Você vai falar sobre o santuário de Deus". Amém. E lá em Êxodo também diz uma parte que Deus fala, quando ele está orientando sobre o santuário, ele fala: "Para que eu viva em meio a eles". Então, quando a gente chega nessa parte, a gente já entende qual é a construção real de qual santuário Cristo está falando. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês imaginavam que era para aquelas pessoas que estavam ali foram com Cristo naquele momento? Também foi o nosso vizinho em si. Como vocês acham que era a botina? Como que vocês imaginam que era o anseio? Como eram os dois? Eu acho que é muito surreal a gente pensar nisso, porque a gente pensa às vezes que a presença dele ali é igual a que temos hoje. Mas na realidade era muito mais tudo muito mais intenso, assim, né, se a gente for parar pra pensar. Eles eram um povo que estavam saindo do Egito, um povo estrangeiro, e aí naquele momento ali, Deus ele pede um santuário para habitar no meio deles. Então, hoje, por mais que a gente, sinta a presença de Deus, naqueles dias, eles viam a presença dele, né. Então eles só poderiam sobreviver naquele lugar, naquela peregrinação, através da presença de Cristo, e Deus estava com ele, né, manda desde a nuvem, né, para proteger em dias de calor, né, durante o dia, à noite também o fogo para aquecê-los. Eles não tinham a oportunidade de nós como hoje de, por exemplo, "Nossa, tô com fome, vou ali comprar um pão", né. Tudo eles dependiam que o maná descesse do céu, né, até quando eles quiseram carne, Cristo foi lá e Deus foi lá e deu um jeito de providenciar para aquele povo, né, que murmurava tanto. Então eu acredito que ter a presença de Deus ali trazia para eles esse senso de provisão, né, que eles estavam assistidos por Cristo o tempo inteiro, mas também de responsabilidade que eles tinham, né, de certa forma fazer a vontade de Deus,
e de obedecê-lo, alguém que tirou ele de um momento de tanto sofrimento, né. Eu acho que pegando um gancho no que você falou também, assim, por ser muito intenso, tem a questão que muitos tinham medo dessa presença de Deus. Tanto quanto Deus queria passar a lei para todo o povo no monte, eles não queriam subir. Então Moisés falou: "Vamos junto comigo, tá tranquilo". O povo: "Não, não, tá tranquilo, vai lá e passa um zap pra gente, vê o que que o patrão quer e depois a gente conversa". Então, assim, eu acho que tinha muita gente que tinha muito medo da presença de Deus, justamente por estar em pecado, ou por não se sentir santo o suficiente, ou por tudo que eles viam ali, realmente a presença física de Deus. E isso que já é diferente do que a gente vai viver no futuro. Esperamos a volta de Cristo, esperamos o santuário dele estabelecido na terra, e aí a gente vai ter uma relação um pouco diferente com essa questão de santuário, com a questão da cidade santa. A gente vai poder ver Deus, vai poder tocar, conversar com ele, sem esse medo do nosso pecado, que afasta muitas vezes a gente de Deus. Esse medo é entendível, né, porque na realidade hoje nós temos tudo concreto, né. O véu ele já se rasgou de cima a baixo hoje no santuário celestial, e nós aguardamos esse lar, né. Na verdade toda a parte do santuário, todos os simbolismos já apontavam para a morte de Cristo, para tudo o que viria. Mas para eles eram algo assim que eles eram infiéis, eles ainda estavam compreendendo o que estava acontecendo, né. Então esse medo também é um pouco compreensível, assim, né. Sim. E é incrível pensar que além que por mais que eles ainda tivessem todo o cuidado devido de Deus, porque nenhum esse tipo havia comentada, durante a noite no deserto Deus não dava pano, durante, os dias ensolarados Deus não dava nuvem e cara, mesmo assim as pessoas tinham medo. Quantas vezes hoje em dia Deus cuida da gente e nos mostra, tipo, deixa específico que Ele está ali cuidando, nos guiando e a gente ainda tem medo. E aí a gente volta pra, tipo assim, cara, as coisas aconteciam há milênios atrás, mas é um sentimento mesmo hoje, é a nossa naturalidade que sim, é a nossa natureza de base também, né. E na lição falou bastante essa semana sobre adoração, sobre santuários, tudo mais. E eu queria saber de vocês, eh, de que fato nós podemos hoje em dia criarmos um santuário no nosso dia a dia, para que a gente tenha esse convívio mais com Deus, para que a gente fortaleça, a nossa confiança em Deus, conforme vocês imaginam. Tem 3 pontos que eu coloquei aqui que eu acredito que são muito importantes nesse sentido. Primeiro é olhar para os mandamentos de Deus como eles de fato são. Então os mandamentos aqui no santuário, eles ficavam ali na Arca da Aliança e eles eram extremamente respeitados, né. Se alguém quebrava qualquer ponto que fosse, eles tinham que materializar aquilo de algum jeito, né, através de um animal. E hoje a gente não dá muita importância, para os mandamentos de Cristo, por mais que a gente fale que sim. E a gente sabe que se a gente tropeçar em um só ponto, nós somos culpados de todos. Então eu acho que é muito fácil hoje em dia a gente pegar e orar a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, né. Mas na realidade a gente não para pra pedir pra Deus, pra analisar onde temos errado, e muitas vezes não temos coragem de chamar o pecado pelo nome. Então eu diria que a gente tem que olhar para os mandamentos com mais respeito e conseguir entender onde nós estamos errando. O segundo ponto eu diria que é a intencionalidade, também na hora da adoração. A lição ela está falando sobre adoração, e a gente planeja tanta coisa na nossa vida, por que que a gente, não planejaria nosso momento de adoração a Deus? Inclusive o sábado, né, nós como adventistas, o sábado é super importante, a gente tem esse dia como santo e santificado, né, santo separado. E a gente não para pra de fato, observar ele e ter intenção nesse dia. Às vezes lemos os livros de Ellen White e fala assim: "Nossa, é é tudo muito nossa, pra quê, tipo, pensar no que vai comer, no que vai vestir nesse dia", mas se você não pensa, o sábado ele acaba caindo na rotina, caindo como se fosse outro dia. E Inevitável. usa o sábado como uma desculpa, né. Tipo assim: "Ah, eu só admiti sem pressão não trabalho no sábado", e às vezes acaba usando isso, muitas vezes, tipo, em forma de piada, você acha cara, olha a grandiosidade do sábado. Deus nos deu um dia para descanso, para trabalharmos para sua obra e fazer as coisas, tipo, de fato, para ele sairmos de toda a nossa rotina durante a semana e realmente descansar de nele ali, tirar um momento para ele. E isso que você falou sobre a gente colocar os sábados numa rotina, gente, é muito perigoso. E é muito fácil de você conseguir fazer isso. Muito fácil, perfeitamente colocado.
E outro ponto que eu coloquei também é você ter um envolvimento na sua igreja. Porque eu vejo que sim, que quem tem um envolvimento na igreja de alguma maneira, dificilmente esse jovem ele sai, sabe? Porque ele se sente útil pra Deus, ele atua ali e ele se fortalece de alguma maneira. Às vezes pode parecer cansativo, porque realmente é, né? São muitas atividades de fato, mas eu acho que é uma das maneiras de você realmente desenvolver uma rotina de adoração eficaz. Até nessa questão de santuário também, é importante, igual nós falamos, né, do sábado sendo um templo no tempo. Eu acho que é importante você criar todos os dias horários específicos para você fazer tais coisas, adequando conforme a sua rotina, né? Porque a nossa rotina vai ser completamente diferente aqui. A Júlia vai ter uma rotina para acordar, para se preparar para o trabalho. Você também vai ter outra completamente diferente para estudar. Então, assim, cada um de nós tem que pegar o que tem, não o que sobra, mas o que tem e entregar de melhor para Deus nesse horário. Então, diversificar também, igual você tinha falado. Questão de ler a Bíblia, fazer um estudo, cantar um louvor, são coisas que são complementares e todas são essenciais. Eu acho que para o jovem é muito importante aprender a administrar o tempo de forma correta. Porque assim, todo mundo se sente tentado a chegar, sei lá, à tarde ali em casa, cansado do trabalho, e ficar passando Reels até a hora de dormir. É comum, às vezes a gente acaba fazendo isso. Mas o ideal é que você tenha um tempo separado só para Deus. Você tem esse santuário no tempo para ele. Mas é muito interessante tudo isso e de que forma nós colocamos, um santuário como um princípio na nossa vida, como a gente realmente faz. Em que ponto nós colocamos Deus na nossa vida para de fato tirar um tempo para ir? Será que a gente está dando importância para outras coisas ao invés de Cristo? Será que nós estamos colocando como um santuário na nossa vida que está tirando o nosso foco de Cristo? Que se Cristo não é o nosso foco principal, muitas outras coisas vão abrir dentro da nossa vida. E a nossa rede semântica dessa semana, ela estava falando sobre habitar. Quando vocês leram a palavra habitar, e eu gosto muito da rede semântica porque, tipo assim, às vezes a gente lê essa palavra durante a lição, mas a gente não dá tanta importância. E aí quando, tipo, tu coloca ali, e pô, tem que ligar outras palavras, tem que pensar, refletir sobre ela. E daí você, tipo, pensa que uma palavrinha pequena pode ligar tantas outras coisas e abrir tantas outras abas dentro da tua cabeça. E teve alguma palavra que vocês colocaram aí, além de habitar? Tipo, a rede semântica eu gosto dela, que é tipo uma mental, né? Tu cria ali e vai ligando vários outros pontos. Tem algum ponto específico que vocês ligaram que vocês gostariam de comentar? Eu colocaria templo, porque, assim, eu acho que Cristo quando Deus, né, quando ele falou para o povo construir aquele santuário, era uma intenção de Deus começar a implantar essa adoração. E hoje tem muita gente que diz que não é necessário a igreja, né, que você realmente adora Deus em qualquer lugar, enfim. E aí, eu digo que a igreja é bíblica, né, que realmente a igreja é importante. Realmente o habitar aqui, está se referindo a que Cristo habita em nosso coração mesmo, porque hoje nós somos o santuário, né, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o templo ele tem esse papel, assim como antigamente, de tipo assim: "Ah, minha semana foi corrida, eu chego ali, eu tenho um local sem distrações, onde eu posso adorar", seja abraçando alguém que precisa de um abraço, seja, cantando louvor, seja estando com seus amigos que você não tem tempo para estar durante a semana, e é no dia separado ali, que é o sábado, né, então Isso. exatamente. Então eu colocaria o templo aqui. Eu acho que essa questão de habitar, compartilha muito o sentimento de acompanhar, né. Porque eu acho que o povo no Velho Testamento, eles talvez, a questão do santuário, eles tinham talvez aquela visão de: "Não, Deus está ali. Então se eu me afastar do santuário e se eu pecar, Deus não vai ver". Ou seja, Deus está naquele lugar e eu tô pra cá. Agora a gente já tem uma visão diferente disso. Óbvio que não era assim antigamente, não é assim hoje, mas a gente já tem uma visão que aonde eu for, o Espírito Santo vai estar comigo, aonde eu for, Cristo vai estar comigo. Independente do lugar ser bom ou ruim, ser um lugar que eu quero estar ou não quero estar, ele vai estar sempre nesse tempo comigo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao contrário que talvez eles tivessem essa tentação de pensar que não era assim antigamente. E eu acredito que entender tudo isso, entender que Cristo, o lugar que Cristo está falando ali, é muito sobre habitar dentro do nosso coração, estar aí. Porque o nosso coração
a gente tem que fazer daí uma morada de Deus. Nosso corpo é um templo de Deus. Então, como que a gente tem cuidado dele? A gente tem absorvido, tipo assim, e no quesito de alimentos, de práticas físicas, como que a gente tem cuidado desse templo? Cristo quer fazer uma morada hoje em nosso coração, para que aonde a gente estiver, ele seja também. Porque, por exemplo, eu vejo hoje em dia muitos jovens que saem da igreja por isso que outras pessoas vão meter. Só que quando você entende o seu propósito em Cristo, você entende que, de fato, a salvação é individual, mas esse não é o caso. Mas quando você entende o seu propósito de proclamar o evangelho e você, de fato, se empenhar a isso, você entende que é muito sobre aquele versículo, onde fala que vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Se você buscasse hoje a Deus de todo o seu coração, você acha que o seu coração teria espaço para, de fato, as coisas dele? Ou você já preencheu de tantas coisas que já não cabe mais Deus ali dentro? O santuário que Cristo quer habitar hoje é no seu coração. E na Bíblia também fala que onde estiver dois ou três, juntos em nome de Cristo, ele estará. Será que as pessoas ao seu redor hoje, as pessoas que você traz para perto do teu santuário, que você conversa, da tua mente, etc., já dessas pessoas, elas convêm ao que você acredita? Elas estão também com princípios que você também acredita? Tipo, não estou falando aqui que os jovens deveriam andar apenas com pessoas da igreja, etc., porque senão esse não seria pregar sobre o evangelho, não seria proclamar e etc. Mas é muito importante quando a gente anda com pessoas que têm os mesmos princípios, não é, que nós. Porque assim será muito mais difícil que ele se desvie das coisas. E também entra um ponto sobre o cuidado pessoal aí, sobre a nossa rotina e outras coisas que nós também falamos aqui, e em principal sobre a nossa comunhão com Deus. E nesse ponto de comunhão com Deus, e já que estamos falando sobre adoração, meu parte também, hoje em dia, como nós jovens podemos criar um santuário no nosso dia a dia? Seria tipo o estilo quarto de guerra, onde a moça separou ali uma parte do seu armário, etc., para ser o templo dela de adoração. Como que nós hoje, jovens, poderíamos fazer um local da nossa casa ou do nosso trabalho, um local de adoração? Eu acho que vai muito de você se conhecer, nesse sentido de estudo da palavra mesmo, de comunhão. Eu acredito muito que pessoas são diferentes nesse sentido, né. Geralmente as meninas são mais de marcar, de anotar tudo, de ter um monte, mil e um post-its, enquanto o homem senta ali com a lição e uma caneta. E tem gente que nem isso, né, tipo, tem gente que gosta de ouvir a Bíblia, tem gente que gosta, enfim, de N maneiras hoje que nós temos de estudar a palavra, que é muito diferente. Eu sou muito sensitiva, assim, e eu gostava muito quando eu morava com os meus pais, né, que agora eu sou recém-casada, então me mudei, então tô morando em apartamento. Mas quando eu morava lá, a gente tinha um quintal grande. E eu sempre, antes de trabalhar também, antes de ser CLT, essa dura vida, eu gostava de pegar, esticar um pano, assim, lá fora e ter esse momento com Deus, né, tipo, em meio à natureza, porque eu acho que faz toda a diferença. Então eu fazia da natureza esse santuário, assim, pra mim, tipo, era um refúgio. E eu acho realmente que tem que ser um refúgio, assim, um lugarzinho que você gosta. Nem todo mundo vai ter essa possibilidade, né. Teve uma época que eu trabalhava também e passava longas horas no ônibus. O ônibus acabava tendo que ser o meu santuário. E é dessa Depende da realidade, então e às vezes a pessoa não vai ter um local. Às vezes o santuário dela vai ser justamente, o culto familiar, por exemplo, que é um sacrifício, digamos que nós fazemos em prol de Cristo na nossa rotina tão corrida. Naquele momento que você para e você faz da tua casa um momento de adoração com Deus, a sua casa ela se torna um santuário, um local onde Cristo está ali. Eu acho que frisando, eu falo muito "eu acho que", né, mas enfim, frisando essa questão aí, realmente, não existe um jeito errado de se fazer, não tem uma receita de bolo também. Tipo, eu vou pegar e ditar, vai ser assim, 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 não, cada um muda, igual a gente já falou da rotina. Então você tem que ir adaptando pra ver o que te aproxima mais de Deus e o que acaba te atrapalhando. Igual você falou também de pessoas, pessoas que acabam te atrapalhando, pessoas que te ajudam a se aproximar de Deus.
ou questão de hobbies que te atrapalham ou que te aproximam de Deus. Então não vai ter uma receita de bolo, você vai ter que orar ao Espírito Santo e ir adaptando conforme passam os dias, semanas, meses, às vezes vai ser questão de anos para você conseguir se adaptar e chegar no ponto onde você deseja. É interessante, quando a gente começa a dedicar mais tempo a Cristo, mais provações vão aparecendo ao nosso redor. E aí a gente entra em um outro fator que eles São Tomé falou sobre cura na adoração, que é o ponto da gente estar forte ali em meio às tentações e mesmo assim ir até criar o nosso santuário e buscar cada vez mais, ansiar cada vez mais sobre o seu amor. Você já tiveram alguma experiência de vida onde vocês precisaram se voltar ao santuário, se voltar à adoração a Cristo, para de fato receber essa cura? Bom, eu me lembro de uma situação que eu vivi, assim, na minha vida que até eu fiquei chocada, né. Eh, certa vez eu cortei minha unha do pé e minha unha encravou. E aí, então seguiu, assim, uma série de encravações seguidas, assim, tipo, eu não sei dizer quantas vezes foram que eu tive que frequentar o podólogo. E aí toda vez era realmente algo caro, né, que tinha que ir lá e pagar, né, porque cortei muito feia a unha, e eu acho que todo mundo que já passou por isso sabe que dói demais. E aí eu lembro que eu já não aguentava mais ter que ficar indo no podólogo, eu lembro que era longe, na época eu não trabalhava, então eram os meus pais que eu dependia deles pra de fato pagar o podólogo pra mim e aquela unha não curava, né, de jeito nenhum, assim. E aí na época eu estava estudando muito sobre fé. E que de fato, aquilo que a gente pede em nome de Cristo, crendo realmente, eh, acontece, né, tipo, ele pode fazer por nós. E eu acho que a gente ora muitas vezes por curas mentais, né, tipo, pela ansiedade, por momentos de angústia, mas quando de fato se trata de algo físico, de uma cura física, a gente tem um pensamento de que isso só acontecia lá nos tempos bíblicos, que Deus não pode fazer isso. E aí eu lembro até hoje, assim, da noite, assim, que eu não aguentava mais, assim, a dor no meu pé, sabe. Eu estava num ponto de nem falar mais para os meus pais que estava doendo pra eles não terem que gastar comigo com essa situação. E aí eu orei a Deus, né, eu falei assim: "Deus, eu sei que existem muitas pessoas com problemas muito maiores que uma unha encravada, né, que existem problemas muito maiores, mas eu sei também que para o Senhor, esse problema tá doendo em mim e o Senhor sabe que tá doendo, e o Senhor sabe que tá me incomodando, e eu queria muito que o Senhor me visitasse essa noite e curasse o meu dedo. E aí eu peguei e eu falei assim: "Eu vou deixar meu pé pra fora do lençol", porque eu tinha certeza Pra facilitar o processo, pra facilitar, como se Deus precisasse disso, né. Aí eu lembro que eu acordei pela manhã e o meu pé já estava dentro do lençol e ainda estava doendo. Naquele dia eu fiquei: "Poxa Deus, por quê, né, e tal". Fui na academia fingindo pra minha mãe que estava tudo tranquilo. E aí eu lembro que ela falou assim: "Filha, volta andando hoje que eu não vou poder te buscar na academia". Eu falei assim: "Ai, que bom". Aí eu fui lá com dor, voltando e no caminho eu falei assim: "Não, eu vou agradecer e vou continuar pedindo por isso. Eu vou continuar adorando, vou continuar pedindo que Deus cure", porque eu tinha tanta certeza que aquilo podia acontecer, que era só uma questão de tempo mesmo. Então eu falei assim: "Deus, se possível, quando eu chegar em casa já". Que já esteja bem, e fui andando, capenguinha. E conforme eu andando, assim, ó, já ia aí eu já fui, tipo, chegando em casa, já foi aliviando um pouquinho, assim, e tal. No dia seguinte, eu estava sem dor, e depois nunca mais a minha unha encravou, nunca mais mesmo, isso já faz vários anos, assim. Então foi algo muito marcante pra mim, assim, uma situação, assim, que eu fiquei chocada, porque parecia uma coisa tão pequena, mas que hoje eu creio, assim, que até mesmo as nossas curas físicas, Deus ele pode operar ali enquanto você adora, enquanto você continua sendo grato. Engraçado, né. Muitas vezes a gente pensa: "Não, mas Deus tem mais coisa pra fazer. O problema é pequenininho, tem guerra acontecendo lá do outro lado do mundo, o que que Deus vai ficar me ouvindo ali, eu perdi a chave do carro". Mas assim, Deus ele se importa individualmente com cada problema. Ele tem tempo pra cada pessoa, ele tem poder pra cada milagre. Então, é muito errado a gente pensar desse jeito, de tipo: "Não, espera aí, o fulano lá tem um problema pior do que o meu, então Deus vai ouvir só ele, eu não, é bobeira o que eu tô pedindo". Não, peça. Peça com fé e espere. E eu ia pedir agora, na realidade vocês me contando você contando seu testemunho e na fala do Alisson, agora vocês já aconselharam os jovens, mas
vocês têm algum aconselhamento que vocês gostariam de fazer em específico para os jovens? No ponto de deixar de fato Cristo habitar dentro de ti. Você teria um recado, um versículo que vocês gostariam de citar? Eu diria para os jovens apoiarem a igreja local de cada um deles, apoiar o templo. Porque a igreja é um meio, assim, que a gente sabe sem fins lucrativos, todo mundo ali é voluntário, né, pela causa de Cristo. E como é difícil às vezes, né, tipo, muita gente critica e não ajuda, né. Às vezes você pode ser um jovem que tá assistindo aqui a gente e esteja falando: "Por que que na minha igreja não tem aquilo? Por que que na minha igreja", seja você a fazer aquilo então, sabe, seja você a abraçar o templo, esse santuário que acaba se tornando igreja nos nossos dias, sabe. Porque a igreja é especial, assim, sabe, momentos como esse aqui são especiais, onde a gente se une, faz um trabalho tão legal como esse podcast. Então abrace e apoie a sua igreja. E eu passaria uma mensagem de oração. Acho que não tem nada que te aproxime mais de Deus do que oração. Realmente, todo tipo de problema, angústia ou todo tipo de dúvida pode ser sanada e suprida com oração. Se eu tenho dificuldade de fazer lição, oração. Se eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, oração. Se eu tô com dificuldade familiar, oração também. Acho que não existe nada que te aproxime mais de Deus realmente do que isso, do que falar com Ele. Igual Jesus se isolava de madrugada para poder orar. Jesus é o próprio Deus e ele tinha que orar, ele tinha que passar horas falando com o Pai. Ele passava horas desabafando. Então, se Cristo fazia isso, quem somos nós para negligenciar a oração também? Sim. A jejum é exemplo nas vidas adventistas, tá? Acho que isso já é bem diverso, a gente sempre escuta isso. Mas, gente, antes da gente encerrar, já que o Eli falou muito sobre oração, gostaria de convidar você a isso, justamente fazer uma oração por nós. Não só por nós, mas também os jovens que estão assistindo, para ir tudo aquilo que nós tivemos falado aqui, que não seja da boca para fora, mas que entre plante uma sementinha no coração de cada um. Ok, vamos orar. Santo e poderoso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, pedimos que possamos fazer santuários na nossa vida. Que o Senhor possa habitar conosco assim como habitou com o povo antigamente. Que o Senhor possa se fazer presente e que possamos entender os teus propósitos. Que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos aliviar e que o Senhor possa ser o nosso Deus. Que possamos testemunhar dos teus milagres. Esteja com todos os que estão ouvindo esse podcast e todos que vão ter contato com essas pessoas e que teu Santo Espírito habite conosco. Que Cristo esteja em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, muito obrigada, mesmo de coração, justamente por vocês terem apoiado, por vocês terem aceitado não só o nosso chamado, mas sim o chamado de Cristo, para que vocês estivessem aqui hoje falando cada vez mais sobre o seu evangelho, sobre toda a sua redenção, todo o seu plano de amor por nós. Então, muito obrigada e que Deus abençoe muito vocês, o ministério de vocês, que possa usar vocês muito além do que nós imaginamos e que os colos de vocês, se vocês treinarem, tenho certeza que ele vai abençoar muito. E agora a gente vai deixar um momento para vocês falarem, se vocês quiserem mandar um abraço ou uma mensagem de apoio para a igreja de vocês, para o distrito de vocês, podem ficar à vontade agora, podem se automaticamente se decidirem também. Eu agradeço a você, Ju, pelo convite e a todo o Distrito City, e mando um beijo e um abraço também pra nossa igreja do Sol Nascente. É isso. Também te agradeço pelo convite e quero mandar um recado. Qual câmera que é? Essa daqui, né? Tá bom. E aí, gente? Quero falar pro distrito de Araucária que 2025 é o nosso ano. Realmente tem muitos planejamentos, muitos projetos que já estão entrando em pauta e realmente, gente, espere que virá. Também. Não é só hoje. O distrito de Araucária, tá, gente? O nosso também. Não que nada. Mas se você de alguém está aí na sua casa assistindo, se você quer conhecer mais sobre todo o estudo que nós fizemos aqui, sobre os assuntos que nós pontuamos aqui, vai ter um QR Code aqui no lado direito. Esse QR Code você já estará tendo acesso ao WhatsApp, tá? Não perco. Falando com a nossa amiga Esperança. Mas se vocês quiserem ir além e também escolher o estudo e uma forma de que vocês vão se sentir confortáveis, mas se vocês quiserem que alguém da Novo Tempo esteja indo até a casa de vocês para conversar e apresentar o estudo, vai ter o QR Code também do lado esquerdo. Também as nossas trilhas sonoras do nosso podcast, elas estão sendo todas produzidas pelo Matheus. Ele é professor de música, então se vocês quiserem, também teremos na nossa descrição as redes sociais dele. E
Por último, gostaríamos de agradecer pela presença. Muito obrigada por estarem em Discord e apoiando muito nosso projeto. Se vocês tiverem com alguma dúvida também, podem comentar, alguém da nossa equipe sempre vai estar respondendo e entrando em contato. E nós esperamos muito vocês no próximo episódio, na próxima quinta-feira. Então, curte, compartilhe, chama a galera toda pra assistir. E a gente se encontra na próxima quinta-feira.